Bem, eu vou pegar aqui esse relatório usuário agrupamento para a gente fazer um exemplo de, de agrupamento com tabela, tá? Então, para cada final aqui de detail, né, no caso, para cada usuário, a gente pode ter os telefones aqui dele, certo? Só que para a gente colocar aqui em forma de tabela. Então, assim, para cada usuário, a gente tem aqui o detail. Para cada usuário, a gente pode ter o seu telefone aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Primeiro, vamos estabelecer aqui qual usuário que tem telefones aqui para ser mostrado, tá? Quer ver? Aqui no banco de dados, eu fiz uma inserção aqui no banco de dados. Então, eu sei aqui, ó, que o usuário 5 ele tem os telefones, tá? E o usuário 5 aqui tem aqui um salário 6.8, tá? Então, na hora que eu der executar aqui o meu report, tá? Vou colocar aqui o salário 5 ao 7, tá? Só para mostrar aqui o usuário 5, que é ele que eu quero mexer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho aqui esse detail, só para não ficar um espaço tão grande. Eu vou pegar aqui uma tabela, tá? Cadê a tabela? Table. Eu vou arrastar essa daqui para o grupo e folder. Vou criar aqui uma nova tabela. Criar aqui o dataset. Telefone. Table. Aí ele vai usar a mesma conexão de banco de dados. Tá? E aqui é o seguinte. Aqui eu vou fazer assim. Ó, a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser aqui os telefones. Select from telefones. Tá? Que é telefone, né? É telefone. Telefone. Para ele executar aqui a query, porque daí eu vou colocar essas fields aqui. As fields são os campos, tá? Então, em fields aqui, coloco todos os campos. Vou dar um nest. Não vou colocar nenhum agrupamento, tá? Senão vai ficar mais complexo ainda. Eu vou dar um nest novo. Vou usar a mesma conexão do report connector. Vou usar a mesma conexão do relatório master. Vou dar um nest. As colunas da minha tabela, tá? Eu vou colocar... Só vou colocar aqui fone. Fone mesmo. A gente pode colocar aqui o ID, depois você pode tirar. Eu vou colocar todas, depois você pode tirar, você pode escolher o que você pode deixar. Vou dar um nest e vou deixar aqui, ó, só add column header, só o cabeçalho da coluna. Vou deixar. Dei um finish, tá? E daí o que vai acontecer? Aqui, ó, se a gente der 2 cliques nela, a gente tem aqui um SQL para ela que é todos os telefones. Não pode ser, a gente tem que passar um parâmetro, certo? Esse parâmetro aqui, ó, volta aqui para o relatório master. Aqui dentro, ó, foi criado nessa tabela. Vou selecionar aqui em dataset. Dataset que a gente está usando aqui o mesmo parâmetro. A gente tem que criar um parâmetro aqui, ó. Vamos entrar aqui nessa tabela. A gente tem aqui, ó, table. E esse daqui é o dataset que a gente deu, ó. Dentro aqui do dataset, ó, a gente tem que criar aqui um parâmetro, tá?
tem que vir aqui, ó. A gente vai criar um novo parâmetro. Vamos criar um parâmetro. Esse parâmetro aqui, ó, é o nome dele vai ser user_id, tá? O tipo dele aqui vai ser um long, tá? E aqui é o seguinte, a expressão dele a gente não vai pegar daqui, tá? O que a gente vai fazer? Ó, se a gente voltar aqui no relatório, se a gente pegar e compilar tudo, ó, deu aqui um preview, ó, ele trouxe todos os telefones aqui, só que não é isso ainda, tá? Que eu quero. A gente tem que vir aqui nos telefones, na tabela, dar 2 cliques, tá? A gente tem que passar aqui esse parâmetro para ele, tá? Então a gente vem aqui em dataset, e a gente vai fazer aqui, ó, vamos pegar o parâmetro, ó, onde o que, né? A gente tem aqui, ó, usuário, onde usuário underline fk é igual, a gente tem aqui o parâmetro que a gente fez, ó, tá? Parâmetro user_id. A gente coloca aqui o cifrão, parâmetro, e aqui as chaves. Temos aqui um parâmetro, certo? Agora, aqui nesse dataset, aqui em dataset, botão direito, show properties. Cadê a opção? Show properties aqui. Aqui na tabela. Aqui na tabela. Aqui em dataset. Daí a gente tem os parâmetros. Agora a gente vai adicionar aqui um parâmetro. A gente seleciona aqui, ó, o user ID. E qual que vai ser a expressão dele? A expressão dele vai ser aqui, ó, o ID do usuário. Pode ver que esses dados aqui, ó, vai vir da tabela usuário, ó. Ok? Ok e ok, ó. Finalizou. Tá? Vamos compilar aqui. Vamos salvar. Salva tudo. Vamos dar um preview. Beleza, ó. Tá? Tá mostrando aqui os telefones do usuário sim. Eu vou, pra gente comprovar isso daqui, vou fazer um select aqui no banco, ó. Vou fazer aqui um select from telefone. Então eu tenho aqui telefone só para o usuário 5, tá? Eu vou dar um insert de telefones para o usuário 6, tá? Vou colocar aqui, ó, phone user 6, tá? Então, se eu selecionar tudo, a gente tem um telefone aqui para o usuário 6. Esse daqui não pode aparecer no nosso relatório. Vamos voltar aqui, vamos colocar aqui, ó, 1 até 500. Bom, agora a gente tem que achar, né? Deixa eu ver. Vamos ver. Do 5 ao 7, vamos ver. Aqui, ó, isso. Tem o usuário 5, ó. Viu? O usuário 5 não trouxe. Deixa eu ver aqui qual que é o dado para o usuário 6, que a gente tem que colocar aqui. Usuário 6. O salário de 8.
Então, eu vou colocar aqui um salário de 7. Vou colocar um salário de 8 até 9, vamos ver. Olha lá, ó. Daí mostrou aqui o usuário 6, ó. Então a gente tem o usuário 6, ó, carregando só o telefone dele. Tá vendo? E se a gente mudar a expressão, pegar o salário aqui 7 até 6, que daí vai ser o usuário 5, ó. Daí carrega o usuário 5, ó. Tá vendo? E daí tá filtrando corretamente. Tá? Filtra corretamente. Então vamos dar um review aqui. Vou fazer uma revisão aqui, que ele é bem complexo, né? Então nós temos aqui o design do agrupamento. A gente criou aqui uma tabela, certo? Criamos uma tabela. Acho que um detalhe para essa tabela aqui, quer ver? Deixa eu só ver. Tem um detalhe aqui, detail overflow. Se você tiver problema de mostrar, tipo, muitos dados às vezes, tá? Você pode marcar aqui esse detail overflow aqui também, tá? Se ela estiver quebrando, dando problema de dados e tal. Então vamos recapitular. Criamos aqui uma tabela, tá? Colocamos aqui no group footer, e daí a nossa tabela, ela fica aqui dentro, tá, do group footer. E essa tabela, a gente coloca um parâmetro nela. Colocamos o parâmetro. Esse parâmetro, ele é criado antes aqui no nosso data source. A gente deu esse nome aqui. Então a gente cria um parâmetro no data source da tabela. Dentro do data source da tabela, a gente cria o parâmetro. Então a gente cria aqui o user ID, o nome dele é long, certo? Então, dentro do data source da tabela, criamos o user ID. E daí, esse user ID, a gente adiciona no SQL da tabela. Colocamos aqui no SQL da tabela, tá? Para ele buscar lá de fora do agrupamento. Ok? E daí aqui a tabela, ó, clicando aqui na tabela, tá? Botão direito, show properties, a gente tem aqui, ó, em dataset, em parâmetros, a gente tem que adicionar e a gente tem que estabelecer aqui o parâmetro que a gente acabou de criar, que é o user ID. O valor dele vai ser o campo que vai vir de fora. O campo que vem de fora são os dados do usuário. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, vai vir o usuário 5. O usuário 5 vai passar para esse parâmetro aqui do user ID. Tá? E daí esse user ID ele vai ser concatenado aqui com o SQL e vai buscar os telefones de acordo com o código do usuário. Tá? Então, daí a gente consegue ter o nosso relatório de agrupamento com uma tabela. Então a gente tem, né, o usuário 5 aqui com os telefones dele. Poderia ser uma venda itens, né? E daí eu tenho aqui o outro, que é o usuário 6 com os dados dele, certo? Seria isso.